Olá amigos, amigas do Facebook, estamos aqui com mais uma edição do Médico Repórter. Médico Repórter é um programa da Rádio Cidadania que nós criamos para dar ideias, sugestões, dicas de saúde para todos os amigos e amigas. Estamos fazendo através do Facebook, através do Twitter e através do YouTube. Hoje o assunto é exatamente essa questão do hábito excessivo de usar açúcar na alimentação, principalmente de criança. Todas as idades, mas especificamente de crianças. E a gente percebe que hoje em dia, ao contrário de muitos anos atrás, na minha infância, por exemplo, que a gente usava mais alimentos caseiros. Hoje, 85% da dieta dos alimentos que as crianças utilizam são industrializados. Olha só, 85%. E com isso, o que acontece? Há uma sobrecarga excessiva de açúcar e de sal. Hoje nós vamos tratar apenas do açúcar e posteriormente, num outro vídeo, vamos falar um pouquinho do sal e dos riscos que esses dois alimentos, açúcar e sal, acabam gerando no organismo da criança e, por extensão, na vida futura, no adulto que foi criança ou da criança que vai se tornar adulto. Então é uma preocupação muito grande que nós pediatras temos e que a gente tem que passar essas preocupações para os amigos e para as amigas que estão nos acompanhando. Com o tempo atual, os alimentos, principalmente os alimentos processados ou ultraprocessados, eles têm muito açúcar e muito sódio. Isso gera um alimento de baixa qualidade, né? E com isso vai causar problemas de desenvolvimento, de crescimento da criançada e também até mesmo no aspecto imunológico, no aspecto defesa do organismo, vai acabar as crianças vão acabar sendo afetadas. E tem outro aspecto, muitas vezes as crianças são desmamadas precocemente, ao invés de pelo menos amamentar até 6 meses, e se possível, além de 6 meses, as pessoas acabam desmamando, as mães acabam desmamando por uma série de razões, tem que trabalhar fora, ou às vezes, aí até por orientação médica, o leite não está sendo suficiente, aí começam as introduções de alimentos. E muitas vezes é muito comum as avós, as mães, perguntarem para o pediatra, posso dar Danone para o meu filho? Isso com criança de 4 meses, 6 meses, 8 meses. Eu falo, claro que não pode. Não é a hora de dar Danone, assim como não é a hora de utilizar, por exemplo, sucos industrializados. Isso é um mal enorme que pode causar para a criança e para o futuro adulto. Esses alimentos, eles têm muito açúcares simples, que são de fácil absorção e com isso vão causar todos os problemas de doenças que a gente conhece. Também gordura trans, gorduras saturadas, principalmente gorduras animais também, de origem animal, tudo isso tem os seus problemas. E esses alimentos, na verdade, não são saudáveis. Então, por outro lado, quando a gente comia mais alimentos caseiros, a gente utilizava mais carboidratos complexos e também muitas fibras. Isso alimentação mais de 40, 50 anos atrás. Hoje, como eu mostrei no começo, 85% dos alimentos consumidos são industrializados com todos os seus problemas. Então, qual é a obrigação nossa, pediatra, né? Orientar as mães, e isso já é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, não introduzir açúcar antes dos 2 anos na alimentação infantil. Não adicionar açúcar, portanto, no alimento da criançada. Então, isso é uma recomendação que cada dia se torna mais importante para que a gente não gere um adulto, essa orientação alimentar do 1º ano de vida, do 2º ano de vida. É muito importante que as mães, que a família siga essa orientação, que os pediatras insistam, na verdade, de dar essa orientação, não introduzir açúcar antes dos 2 anos na alimentação infantil. Então isso é uma recomendação, porque nós estamos gerando, se não seguirem essas orientações, obesos no futuro, doenças cardiovasculares, doenças renais, por causa do sódio, no caso especificamente, né?
diabetes, todas essas doenças, pressão alta, né? Então tudo isso pode ser evitado, pelo menos de uma certa parte, com uma alimentação desde a infância, desde a tenra idade, mais adequada. Então evitar os refrigerantes, evitar os sucos industrializados, evitar os alimentos com gordura trans, os alimentos processados ou ultraprocessados, que são chamados alimentos industrializados. E já há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que o máximo de açúcar para a criança consumir após 2 anos de idade é de 25 gramas por dia. O que é 25 gramas de açúcar por dia? Significa uma garrafa de refrigerante. É isso. Uma garrafa de refrigerante já tem, na verdade, essa quantidade de açúcar. Ou 40 gramas de chocolate ao leite. Eu tenho até uma tabelinha nesse livreto aqui da Sociedade Brasileira Sociedade de Pediatria de São Paulo, ligada à Sociedade Brasileira de Pediatria, que é muito interessante, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, 240 ml de refrigerante já tem o máximo, ultrapassa já praticamente a quantidade de açúcar diária que a criança poderia eventualmente utilizar. Fora o açúcar que já tem nas frutas, naturalmente, aí já é uma maneira mais saudável de alimentar as crianças, não adicionando açúcar naturalmente. Então, o objetivo dessa conversa, e o objetivo também das consultas de puericultura, é orientar as mães não utilizar, não acrescentar açúcar à alimentação até os 2 anos, e após os 2 anos tentar limitar esse máximo de 25 gramas por dia de açúcar, que é uma quantidade pequena, que contém então uma garrafa de refrigerante, que contém 40 gramas de chocolate ao leite. Veja só, eu tenho uma tabelinha aqui, eu vou até dar uma olhadinha, essa tabela que eu vou mostrar para vocês aqui, está aqui embaixo. Essa tabela diz o seguinte: um suco artificial de 200 ml tem de açúcar, sódio eu vou deixar para depois, próximo vídeo. Só de açúcar tem de 42 a 120 gramas de açúcar, ultrapassa já de longe os 25 que eu falei. O refrigerante tem 21 gramas. Pão de hambúrguer tem 80 gramas de açúcar. O biscoito recheado, 30 gramas de biscoito recheado, tem 9 gramas de açúcar. E para completar, ketchup, né? 12 gramas, que é uma colher de sopa de ketchup, tem 13,5 gramas de açúcar. Então, se comer um pão de hambúrguer, já comeu 80 gramas de açúcar. Isso ultrapassa muito as 25 gramas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, veja só como é importante essa orientação. Então, a gente, para finalizar, nós insistimos que temos que tomar cuidado com o açúcar e com o sal. Hoje o assunto é apenas açúcar, e no próximo vídeo será o sal. Cuidado, então, para não estarmos gerando pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas com doenças cardiovasculares, com doenças renais e com diabetes na vida adulta. E a gente percebe como pediatra, que já fazemos pediatria há um bom tempo, o perfil das doenças de adultos, a questão do colesterol elevado, a questão do diabetes, a questão da obesidade, está cada vez avançando mais na faixa pediátrica. Coisas que há 40 anos, 30, 40 anos atrás, nós pediatras não lidávamos, estamos começando a lidar nos dias atuais. São todas essas doenças derivadas do excesso de açúcar e do excesso de sódio ou de sal. Ok? Um abraço a todos e a todas, e a semana que vem estaremos fazendo um novo vídeo, aí sim, sobre os malefícios do excesso de sal. Um abraço, até mais.